Agora com o Rogério, é isso? Rogério está com a delegada da mulher, tá? E com a advogada da vítima, a advogada que representa a mulher agredida dentro do elevador quando estava ali em Ponta Negra. Rogério, você está com as duas, Rogério. Conduz aí a conversa, é com você. Pois é, Salatel, de volta. Agora a gente já está aqui no interior da DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, com a doutora Carolina Mafra, doutora Renata Laúz, que são advogadas da vítima de 35 anos, que inclusive a gente já colocou que tem uma cirurgia hoje, foi adiada provisoriamente, provavelmente para sexta-feira, para semana que vem, enfim. Vamos começar com a doutora Carolina Mafra inicialmente. Muito obrigado por nos atender, muito boa tarde. Como é que está a sua cliente hoje? Boa tarde. Ela está, na medida do possível, bem, né? Um caso muito delicado, né? As lesões externas são o mínimo do que é que fica, né? As questões psicológicas são bem mais gravosas. E a gente está tentando ter todo o zelo com ela para que ela tenha todo o suporte necessário nesse início, né? A gente está tentando protegê-la de todas as formas, porque, infelizmente, a rede social, né, leva uma proporção muito grande e a gente queria tentar preservá-la dessa forma. E aí a doutora Renata vai dar uma palavrinha sobre os trâmites que estão acontecendo e o apelo que a gente tem de preservar essa vítima. Antes, doutora Renata, eu queria perguntar a senhora o seguinte: a senhora teve agora há pouco com a doutora Vitória Lisboa. O que é que a senhora pode dizer dessa conversa, doutora? O processo corre em sigilo, né? Se trata de Maria da Penha, então a gente não pode dar muitos detalhes, né? A doutora, em breve, acredito que vai dar uma coletiva de imprensa para vocês sobre como está a situação, mas a gente não pode falar muitos detalhes sobre isso. Inclusive, agora há pouco, a Polícia Civil emitiu uma nota, não muita coisa diferente do que a gente já sabia, que já foi divulgado, mas havia essa necessidade dessa nota oficial. Existe uma vaquinha também que foi feita? Sim. Ela procede, doutor? Procede, está no nome da amiga dela. Tem todos os dados que está rolando, só um instantinho que a gente vai... que tem os dados que são da amiga dela. Ela estava sem acesso a nenhuma das contas bancárias dela e por isso que foi dado. Agora só tem uma vaquinha que está funcionando, né? Pois é, eu acredito que é o que a gente tem na tela, mas a doutora Renata está vendo ali. Sim, né? Exatamente. Eu repassei já para a produção. As pessoas, infelizmente, se aproveitam dessa oportunidade, né? Ela precisa desse suporte, mas só tem apenas uma das vaquinhas que são que é a verdadeira. É o que a gente tem na tela, está mostrando agora. Doutora Renata, é exatamente essa que a gente tem também. Agora, com relação à exposição que é feita também da sua cliente, a gente vê nas redes sociais, muita gente coloca até por uma forma de protesto, até para defender, até para criticar mais ainda. Foi uma agressão extremamente violenta, mas isso não é bom para a sua cliente, né? Boa tarde. Oi, boa tarde. Inicialmente a gente queria pedir, né, tanto eu quanto Carol, a gente está atuando nesse caso, que quem tiver empatia pela vítima busque proteger a imagem dela, né? Infelizmente nós vimos diversas pessoas divulgando a imagem dela, imagens explícitas que não estavam borradas, né? Que estavam realmente explicitando as agressões e ninguém gosta de ser retratado numa situação dessa, né? A gente busca evitar a revitimização, evitar a exposição e preservar ao máximo a privacidade e respeitar esse momento tão vulnerável, tão difícil que ela está vivendo. Né? Ela, infelizmente, sofreu múltiplas fraturas, né? Como vocês já tiveram conhecimento. O processo corre em segredo de justiça, né? Um processo sigiloso. E uma das nossas iniciativas é exatamente preservar a imagem da vítima, certo? Nós estamos atuando nesse sentido e pedimos encarecidamente quem se sensibilizar com o caso, tenha empatia pela vítima. Às vezes as pessoas divulgam bem intencionadas, né? Querendo ajudar, mas infelizmente até a divulgação bem intencionada gera essa exposição, né, muito grande e explícita, né? Como eu falei, conteúdo que não estava com a imagem dela borrada, isso vai sendo repassado e a gente preserva essa privacidade, esse respeito à imagem dela. Doutora Renata Araújo, muito obrigado. Vou voltar aqui, doutora Carolina Mafra. Doutora Carol, ela ia fazer uma cirurgia hoje, de fato já não vai mais? Não, ela não vai. A cirurgia foi remarcada. Até o final da semana, no máximo início da próxima semana, ela vai estar passando por essa cirurgia para reconstruir os ossos da face que foram sofridas múltiplas fraturas. Isso em função do inchaço está muito grande, a situação Exato. Não permite hoje uma cirurgia. Não, e não só isso, né? Também pela questão de ser uma cirurgia eletiva, precisou do momento certo e da equipe adequada para que pudesse recebê-la. Tá certo. Muito obrigado, doutora Carolina, doutora Renata. A gente vai ficar aqui na DEAN aguardando, portanto, contato com a doutora Vitória Lisboa, que é titular da DEAN, que está à frente desse caso, para a gente saber qual a atuação, o que ela pode dizer, já que corre em segredo de justiça e Lei Maria da Penha. Salatel, eu volto com você. Obrigado, Rogério. Agradeço aí as duas advogadas que representam a vítima e a qualquer momento
quando o Rogério estiver com a delegada da Defesa da Mulher, não é? A gente vai saber novidades, o que for possível, já que tem esse sigilo aí por conta da Lei Maria da Penha. Mas a gente vai buscar mais algumas informações. Agradecendo aqui. De atendimento à mulher, a doutora Vitória Lisboa está aqui ao meu lado. Eles agradecem gentilmente para a senhora nos atender a imprensa de uma forma geral. Doutor, o que foi apurado até agora? Com relação à autuação, tentativa de feminicídio, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Então, o flagrante foi no sábado, né? Foi feito, a Polícia Militar conduziu o investigado até o plantão DPA-GV, momento em que a delegada do plantão lavrou o flagrante. Ao princípio, não se sabia ao certo, né, o estado em que a vítima se encontrava, né, o grau das lesões. Então, a equipe do plantão se deslocou até o Valfredo Gurgel, manteve contato com a vítima, fizeram as fotos, tentaram entrar em contato com ela, falar realmente, né, para ver se ela poderia prestar o depoimento, no momento que ela realmente não conseguiu, mas pelo grau das lesões, ele foi autuado como tentativa de feminicídio. E aqui na delegacia a gente vai continuar com as investigações também nessa linha de tentativa de feminicídio. Porque além dela ser ouvida, ainda falta ele também ser ouvido. Eu acredito que seja isso também. Mas com relação ao laudo médico, um exame, isso pode ser acrescentado nesse inquérito e pode dificultar mais ainda a situação do Igor Cabral? Então, ele foi ouvido no plantão, né? Como ele foi conduzido para ser preso em flagrante no sábado, ele foi ouvido. Ela, por sua vez, eu ouvi ela ontem à noite, quando ela já estava em casa, com condições de falar melhor, né? E ela vai ser levada ao ITEP para realizar o exame de corpo de delito. Ela falou pra gente que tem interesse, sabe, de ir ao ITEP para realizar o exame, mas de todo modo a gente já solicitou o prontuário médico no Valfredo, né, pra gente ter noção da totalidade do que realmente aconteceu, do quanto ela foi fraturada, né, na face, né, ela realmente estava muito machucada, né, mas só realmente o prontuário médico pra gente ter noção global do que realmente aconteceu. Ela já falou para a imprensa, inclusive para a gente aqui, em função de pode ter havido um ciúme, ele ficou daquele jeito, enfim, ele já alegou que tinha problemas, enfim. O que ela conseguiu falar para a senhora ontem, o que a senhora pode falar para a gente? Então, o que eu posso falar foi que eles estavam fazendo um churrasco, estavam assim, no momento de confraternização com os amigos, momento em que ele pediu para ver o celular dela, ela mostrou o celular, ela falou que as mensagens não tinha nada demais, foi palavras dela, não tinha nada demais, momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela, queria que ela saísse do elevador, né? Ele primeiro subiu por um elevador para tentar tirar as coisas dele da casa dela, e ela foi atrás para conversar. Momento em que ele entrou, né, pelos vídeos, ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador. E ela, justamente, já temendo por qualquer conduta que ele poderia, né, praticar contra ela, sabendo que no corredor não teriam imagens de câmeras para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador, momento em que ele foi e agrediu. A gente vai voltar só para o estudo aqui rapidinho, doutor, porque Salatel, que é o apresentador do Patrulha da Cidade, vai fazer uma pergunta e eu repasso para a senhora. Pois não, Salatel? Por favor, Rogério, ontem conversando conosco, a vítima chegou a falar que em outras ocasiões já teve discussão, ele teria empurrado, outros sinais de violência. Existia alguma queixa registrada? Pergunta para a delegada aí se tem algum histórico, né, de registro de violência praticada aí já por ele. Ela está questionando o seguinte, a entrevista também, a nossa colega Vanessa Florença, ela chegou a dizer que já tinha tido empurrões, uma agressão psicológica, enfim. Existia registro dela com relação a ele? Ela, de uma certa forma, fez algum BO? Ela levou isso para a polícia anteriormente ou não? Não, ela mesma informou que nunca levou, né, não tinha nunca solicitado medida protetiva contra ele. O que ela falou foi assim, que ela preencheu comigo o formulário nacional de avaliação de risco. Aí no formulário é perguntado sobre agressões, né, como é que era o relacionamento, justamente para a gente entender o grau da violência que essa mulher vinha sofrendo, né? E nesse momento ela informou que ela já havia sido agredida com um empurrão, né? E que em outras ocasiões ela realmente, assim, conversava com ele sobre a possibilidade dela se matar e tudo, e ele incentivava ela a tomar essa atitude, né? Então, assim, o grau de violência psicológica que ela estava sofrendo realmente era muito grande, né? Por isso que a gente faz esse apelo, né, para as mulheres, né, no primeiro sinal, né, de uma violência, que não é só a física, né, a violência contra a mulher é violência física, psicológica, sexual, qualquer forma de violência contra a mulher
nos procure, faça o registro de boletim de ocorrência, peça uma medida protetiva. Já existe uma medida protetiva nesse caso também. Existiria caso ele não tivesse preso. Isso. Nesse caso, como ele foi preso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a própria promotora também pediu para que fosse acumulado com medidas protetivas, uma vez que um dia ele vai sair da prisão, né? Mas, de todo modo, ontem mesmo também ofereci para ela as medidas protetivas e ela solicitou também. A senhora não teve no depoimento, porque foi a prisão em flagrante, Sim, mas a senhora teve acesso a esse conteúdo. O que ele poderia ter dito com relação à própria defesa dele? A senhora tomou conhecimento? Sim, eu tomei conhecimento que ele falou que estava um surto claustrofóbico. Foi o que ele informou, né? E nas perguntas gerais que são feitas, que são obrigatórias para todo interrogatório, ele informou ter um filho e esse filho ser autista. Porque são perguntas corriqueiras mesmo, perguntas comuns nos interrogatórios. Mas ele não é autista, ele informou que o filho que reside com a mãe, porque fica essa questão, quando o filho reside só com o pai, por exemplo, e ele é preso, tem que pensar, né, o que será feito com essa criança, né, para onde que essa criança vai. Então a lei protege exatamente os filhos, né, mas no caso ele informou que o filho reside com a mãe, então, né, o filho encontra-se bem. E com relação ao fato em si, ele só falou ter um surto claustrofóbico. A delegada do plantão, por sua vez, me informou que ele estava meio debochado, sabe? Que ele estava meio debochado, não quis assinar nem a nota de culpa, nem as ciências das garantias, que são documentos imprescindíveis para o auto de prisão em flagrante, sabe? Ele não falou, por exemplo, do ciúme, quem falou foi ela. A questão da mensagem no celular, enfim, isso ele não falou. Ele falou que eles estavam tendo uma discussão, né? Não deu maiores detalhes. Ela realmente que detalhou melhor a situação. E ela, inclusive, informou que tinham pessoas no local, assim, na festa, né, que eles estavam fazendo, que nós vamos ouvir também. A gente vai só voltar rapidinho, pedir a sua compreensão. Tem outra pergunta, Salatel. Pois não, Salatel? Rogério, pede para ela confirmar, porque a gente tem informações que chegaram à produção que os dois, em algumas ocasiões, já usaram drogas. Seriam viciados, não sei que tipo de droga. Pergunta 1, foi feito algum exame nele, e talvez até nela, ou ele chegou a confirmar, ou ela chegou também a falar no uso de drogas antes da discussão? Pede para a delegada explicar um pouquinho, por favor, se isso existiu. Outro questionamento, Salatel, que chegou a informação à nossa produção que os dois poderiam ter consumido drogas antes dessa discussão, ou bem antes, enfim, ou no cotidiano. A senhora, drogas ou bebida, enfim, a senhora tomou conhecimento desse fato? No caso da prisão dele, havia necessidade de um exame dessa natureza, enfim? Então, ela informou que ele havia ingerido cocaína. Com relação à vítima, a gente não faz esse tipo de questionamento, uma vez que o importante para a gente é de fato o que aconteceu com ela, né? O estado dela na hora do fato não importa, né? O fato é o que ele realmente fez, isso que é importante para a polícia. Com relação ao eventual exame toxicológico, não foi realizado, mas também para se realizar ele tem que anuir com a realização. Muito obrigado. Doutora Vitória Lisboa, titular da DEAN, aqui Delegacia de Atendimento à Mulher em Lagoa Nova, na zona sul da capital, esclarecendo mais ainda com relação ao caso Igor Cabral e a violência brutal que ele praticou contra essa mulher dentro do elevador. Inclusive ele tem esse tipo de claustrofóbico, não é isso? Isso. O surto dele, né? Já imaginou se a delegacia fosse um pouco menor, né? A cela? A pessoa fica agoniada ali dentro Agora, também. realmente. Será que ele ficaria, hein? Salatel, eu volto com você. Ele fica bem mansinho, esse tipo de gente aí, de covarde que age assim, quando vê a delegacia. Não precisa nem entrar na delegacia, não. Na hora que é conduzido pelo policial, eles ficam bem mansinhos, né? Eu queria ver ele surtar se fosse um homem, do mesmo tamanho dele, com o mesmo porte físico, se ele ia surtar também do mesmo jeito como ele está alegando, não é? Muito sensata aí a delegada, a competente delegada que investiga esse caso.